Olá, meus segundos anos, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Mais uma aula de sociologia nesse dia 24 de setembro, nessa semana, para nós trabalhar nossa aula de sociologia nesse ano 2020, certo? Trabalhamos nossas aulas remotas, fazendo o conceito, análise, interpretação e debatendo sobre os textos, esses conteúdos, sobre o nosso conteúdo, os nossos temas, certo? Estamos trabalhando raça, etnia e multiculturalismo. E hoje vamos trabalhar o nosso conteúdo com o nosso livro didático, que é uma das grandes ferramentas que nós temos para trabalharmos, fazer análise, interpretação, compreensão textual e desenvolver as competências e habilidades, com isso promovendo o ensino e aprendizagem. Espero que todos estejam motivados, muito bem, felizes para nós fazer nossa aula da melhor forma possível. Vamos trabalhar com o livro didático aí na página 129, as considerações sociológicas, certo? Temos um texto aí muito bom, vamos discutir esse texto, né? Um debate sobre as cotas raciais. Vamos lá ao texto, ok? Todos prontos? Todos estão preparados? Então vamos lá, certo? Conto com todos. Cotas raciais, certo? Um debate sobre as cotas raciais. Em setembro de 2013, em 13 de novembro de 2002, foi promulgado a Lei 10.558/2002, que criou o Programa de Diversidade na Universidade. Como determina seu artigo 1º, o objetivo da lei é implementar e avaliar estratégia para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros. Dentro desse conceito, né? Essa lei, ela entrou em vigor nesta data, né, do dia 13 de novembro de 2002, para favorecer o quê? Aquela classe que sabemos que ainda há uma divergência desse conceito social brasileiro, que sabemos que nesse conceito podemos avaliar, né, ainda condições desfavoráveis, né, nas condições das populações negras no Brasil, mesmo sendo maioria, pela abolição da escravatura, né, há 132 anos, né, quando foi a lei ali abolida, né, a lei foi estabelecida acabando com a escravidão, certo, em 1888, e hoje ainda, no século XXI, no ano 2020, sabemos que há ainda muitas barreiras a ser quebradas, certo? Muito bem, vamos adiante. No ano seguinte, as universidades brasileiras adotam progressivamente a estratégia de destinar parte das vagas concorridas aos seus vestibulares para os grupos sociais mencionadas na lei, o que ficou conhecido como a política das cotas raciais, certo? O que estabelece esse conceito? Que das vagas pertencentes para disputa em âmbito geral, 10% dessas vagas são destinadas aos públicos negros, né? Pessoas descendentes negras, africanas e indígenas. Por quê? Para eles terem as condições de adentrar o ensino superior, né? Segundo os dados, né, de pesquisas, né, e até pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles apontam que não há uma concentração de pessoas negras adentrando as universidades. Por isso, as cotas vêm para facilitar, melhorar essa condição, certo? Vamos lá adiante. Desde então, um debate vem sendo travado em diferentes esferas da sociedade. De um lado estão aqueles que afirmam que a desigualdade racial no Brasil é um fato e defendem que a adoção de políticas como as de cotas nas universidades
e em concurso público é um passo em direção à resolução do problema. De outro, os que são contrários a essa medida, para quem a política de cotas fere o princípio de igualdade previsto na Constituição, considerando inadequada a abordagem do problema, segundo os padrões das relações entre as diferentes etnias que compõem a população do país, né? Se formos levar em conta esses dois debates, né, há uma classe que vai sempre, né, reivindicar seus direitos. Mas se pegarmos no conceito histórico brasileiro, há uma grande parcela que ficou em atraso, né, dessas populações que foram escravizadas. Sabemos das dificuldades, né, de cada um, que ainda há diferenciação na classe social brasileira, né? Em todas as áreas sabemos que, até independente de gênero, cor ou raça, né, há pessoas ainda com menos condições de sobrevivência ou de ascender na carreira, de ter trabalho, saúde e moradia, né? Porque há uma divisão ainda que ela não foi ainda recuperada diante da história brasileira. Por isso, há esse debate, né, que diz que ferem a Constituição porque não está dizendo que todos são iguais, né, perante a lei constitucional, mas há um passado que há de ser revisto, né, para melhorarmos a sociedade, né? Se os estudos apontam que é necessário fazer essas cotas, né, fica quem ainda de nós fazermos essa interpretação e avaliar qual seria o melhor método para melhorar essas condições, certo? Muito bem, vamos lá adiante, certo? Muitos cientistas sociais são contrários à política de cotas raciais, utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, em 2006. De 2006, eles fazem uma crítica às cotas. O PNAD de 2006 informa que 9,41 milhões de estudantes cursaram o ensino médio, mas apenas 5,87 milhões frequentavam o ensino superior, dos quais só uma minoria de 1,44 milhão estava matriculada em instituições superiores públicas. As leis de cotas raciais não alteram em nada esse quadro e não proporcionam inclusão social. Cidadãos antirracistas contra as leis raciais, 2008. Certo? É um debate amplo porque, né, ele abrange aí aquela cultura de ideias, né, as ideias que são propostas por um movimento, por uma instituição, pelos líderes de partidos, por questões, né, do Senado, da Câmara, e sabemos, antes de tudo, né, para se propor uma ideia, quem é que deve ser pesquisado ou consultada? A população. O que deveria ser feito nesse conceito? Deveria se abrir um plebiscito, certo, para votação, e a população iria votar se é contrário ou a favor às cotas raciais, certo? Seria mais justo, certo? Muito bem, vamos adiante. Entre muitos argumentos contrários à aceitação de cotas raciais nas universidades brasileiras, está a ideia de que não existe comprovação científica da existência biológica da raça ou outra justificativa de que, em vez da adoção de cotas, é preciso melhorar a qualidade do ensino público, ou mesmo adotar cotas para a escola pública, já que os negros são maioria. É uma questão muito interessante, né? Sabemos que o ensino ainda há muita deficiência, o ensino das escolas
propriamente dentro das escolas públicas, né? Porque falta um maior investimento, maior equipamento, maior instruções, melhor preparação, melhor desenvolvimento das equipes que trabalham e, com isso, proporcionar melhores condições para esses estudantes, independente de cor, raça ou credo, certo? Muito bem, vamos adiante. Contrários à afirmação de que o Brasil não existe racismo, pesquisadores intelectuais apontam que a desigualdade racial no Brasil tem forte raiz histórica. Esta realidade não será alterada significativamente sem aplicação de políticas públicas específicas. A Constituição de 1891 facilitou a reprodução do racismo, enquanto que se dizia que todos eram iguais na letra da lei. Várias políticas e incentivos de apoio diferenciando que hoje pode ser listado como ações afirmativas, foram aplicadas para estimular a imigração de europeus para o Brasil. Manifesto a favor das cotas raciais de 2006. Sabemos que, na condição que, se as políticas públicas não forem voltadas para a sua população, no conceito total dela, da totalidade, né, jamais melhorará uma condição, certo? Mas é preciso também analisar os estudos que estão aí à mostra propostos, né, que se devem pôr em prática, né? E sempre deve-se que consultar a população, né? A população é quem deve expor o seu entendimento para contribuir com esse processo, com essa dinâmica que está se desenvolvendo sobre esse debate sobre as cotas raciais, certo? Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vamos aí fazendo nossas aulas. Qualquer dúvida vamos tirar nas redes sociais ou pela internet ou nas nossas aulas em videoconferência. Valeu, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado.